Na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial do Feijão, ou também Dia Mundial das Pulses, que é o nome dado às sementes secas de leguminosas, como ervilha, lentilha e grão de bico. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para incentivar o consumo, e a produção desses grãos ricos em proteína e contribuir para a segurança alimentar. E quem atualiza para a gente como é que está a colheita do feijão primeira safra em todo o Brasil é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. Bem, o tempo tem contribuído aí não só com a maturação, mas como também com a colheita, que inclusive se encontra adiantada, segundo aí dados da Companhia de Abastecimento, a Conab. A gente vai ver aqui no telão que já se encontra em cerca de 40% colhido no mês, quase aí mais de 10%, à frente do ano passado, destacando, que São Paulo já finalizou os trabalhos em campo e o Paraná se encontra em reta final de operações em campo. Minas Gerais também, como Santa Catarina, com bons avanços aí já na casa de 50%. Na próxima tela, a gente vai ter a noção de como está a situação em relação ao ano passado. A gente tem, então, que os trabalhos em campo praticamente estão adiantados em todas as áreas, um pequeno atraso em Goiás e no Rio Grande do Sul, mas destacar principalmente que tem esse tempo um pouco mais quente e seco, principalmente na porção centro-norte de Minas Gerais, contribuiu em muito, sendo que está 31% adiantado em relação ao mesmo período. Os próximos dias ainda devem contribuir aí para a aceleração dos trabalhos em campo. A gente vai ver a chuva dos próximos 5 dias, que praticamente nas áreas produtoras não é volumosa. Então, praticamente todo o centro-sul do país, com menos aí de 30, 40 milímetros em 5 dias, ou seja, situação que favorece ainda a maturação, como também as operações em campo. Mais chuva, principalmente lá no norte, que daí já não envolve o feijão, mas a gente já destaca que no Pará, noroeste do estado paraense, também mais de 150, 200 milímetros de chuva. Quero fazer um outro destaque rápido para essa primeira pêntada, que apesar do modelo não estar mostrando muita chuva na faixa litorânea do Nordeste, a gente tem o VECAM ainda atuando na região e pode ter ainda muita chuva, já que nas últimas 24 horas, a faixa leste de Pernambuco e também da Paraíba teve mais de 200 milímetros de chuva e essa condição ainda continua nesta quinta e sexta-feira. Quando a gente olha de 12 a 16 de fevereiro, o cenário complica um pouco para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul e também Goiás, porque a chuva já começa a ficar no padrão de 50, 80 milímetros em 5 dias, então o produtor tem que aproveitar os próximos 5 dias. Minas Gerais não vai ter problemas em avançar com os trabalhos em campo. Por outro lado, é uma chuva que é muito bem-vinda para o produtor de milho e produtor de soja. Então, semana que vem, quarta, quinta-feira, vai ter outra frente fria e aí sim, chuva volumosa para o estado gaúcho. E quando a gente finaliza com a última pêntada de 17 a 21, Minas Gerais tudo tranquilo, então praticamente deve encerrar os trabalhos em campo em 15 dias e a chuva ainda continua em Santa Catarina e no Paraná. Então, o sul pode ter um problema ou outro devido ao excesso de chuva, mas no geral, o produtor no geral não vai ter grandes problemas, Priscila, em finalizar as operações em campo com feijão. E a Elisa Malicheski até já marcou a gente, Arthur? A gente manda um abraço para Elisa Malicheski, nossa repórter do Rio Grande do Sul, e ela diz que realmente choveu, pelo menos deu uma amenizada naquelas temperaturas que estavam passando dos 43 graus em algumas áreas do Rio Grande do Sul. A gente trouxe isso aqui ao longo dessa semana. Claro que ela é uma chuva que não reverte todo o problema, mas pelo menos diminui um pouco esse calorão. Tem algum outro destaque que você queira passar para as próximas 24 horas em todo o Brasil, Arthur? Tem sim, porque a gente vê que a frente fria está atuando lá no Rio Grande do Sul, ainda tem temporada o dia de hoje, mas lembrando que a temperatura já vai voltar a subir. Então, tempo firme no Brasil Central, tem chuva ainda hoje no Rio Grande do Sul, como em boa parte da região norte. Só que a máxima já volta a se elevar, já volta para casa de 35, 36 graus. E quando a gente já começa a pensar para sexta e final de semana, máximas já no Rio Grande do Sul, em praticamente todo o estado, vão voltar para o patamar dos 40 graus. Então é como se fosse já a segunda onda de calor. Vai só aliviar mesmo com aquela frente fria que vai trazer chuva na próxima semana, ou seja, são mais ou menos aí de 5 a 7 dias de um calorão novamente na região. E a temperatura também volta a se elevar no oeste de Mato Grosso do Sul, com um patamar também de 40 graus. Ou seja, a frente fria veio, deu um refresco, momentâneo, mas infelizmente, a gente tem que falar a verdade aqui, Priscila? É uma chuva que ela só aliviou a situação. E o pior, se pelo menos não viesse o calor, dava para ter uma expectativa nessa chuva da semana que vem. Só que agora,
pegando de novo aí 5, 6 dias de 40 graus, fica difícil aí para todas as lavouras, que inclusive está faltando até água para irrigar o arroz. Alívio muito momentâneo, né, Arthur? Vamos para a nossa interatividade, porque o telespectador Joaquim Nogueira mandou um vídeo para a gente. Vamos assistir. Bom dia, Priscila. Quero perguntar aí a previsão do tempo para fevereiro, março e abril aqui no norte de Minas, Espinosa, Minas Gerais. A lavoura nossa está tudo murchinha aí, ó. Eu queria saber a previsão do tempo para esses 3 meses. Vamos ajudar, então, esse telespectador, Arthur? Então, lá para o norte de Minas, como a gente viu, pelo menos os próximos 10 dias vai ser de um tempo mais quente e seco realmente. Pode ter uma chuva ou outra, mas a chuva mesmo que o nosso amigo está querendo começa a vir só lá pelo dia 20, ou seja, situação aí um pouco de restrição hídrica para as lavouras que estão precisando dessa irrigação. Então, se puder fazer uma irrigação complementar, porque a partir do final de fevereiro, começo de março, a tendência é que as trovoadas comecem a ganhar mais força na região e principalmente adentrando para o final de março e começo de abril, porque a gente vai ter mais atuação também das ondas de leste que pega também essa parte norte de Minas. Então, é uma situação que a gente falou, né, Priscila? O produtor até ele se animou muito, né, com o Matopiba, teve aquela muita chuva ali em dezembro e janeiro, mas que agora para o norte de Minas a gente tem aí mais uma situação não de seca, mas de chuvas aí menos frequentes. E o problema é que a gente está com temperaturas elevadas, isso acaba agravando aí a situação das lavouras. Tá certo. Vamos aqui mais uma interatividade no telão. O Milton Marques, que fala o seguinte, queria saber a previsão do tempo para Macaúbas, Bahia, agora para o mês de fevereiro. O que você diz? Então, aí respondendo o Milton, né, na região, aí pegando mais a região central da Bahia, né, tá precisando de mais chuva. A tendência é que na semana que vem, com a outra frente fria que vai ser mais intensa da região sul, a gente tem um rompimento aí, com chuvas começando a subir novamente para a região central da Bahia. Então, a partir da semana que vem, começa a ter mais trovoadas da região, mas que não tem ainda aquela previsão para fevereiro, para aquelas chuvas mais volumosas. As chuvas ganham mais força na região central da Bahia a partir de março. Aí sim, tem 100 milímetros em 30 dias e esse padrão deve se manter também para o mês de abril. Ou seja, mais chuva para o produtor aí no centro da Bahia só a partir aí da semana que vem. Tá certo. Vamos mais uma aqui no telão? A Esther, sou de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e gostaria de saber como é que fica a situação das chuvas para essa região. A Esther que deve estar passando muito calor e também ansiosa por umidade. Sim, né? A frente fria está passando ali, né? Até essa região mais aqui do sudoeste do Rio Grande do Sul não recebeu tanta chuva assim. E aí a gente tem aquele cenário, né? A frente fria da semana que vem é que começa a trazer mais chuva para a região. Aí sim, a chuva tende a se regularizar no Rio Grande do Sul. Infelizmente também está ali, né, contemplada naquela região que vai ficar aí na casa dos 40 graus de temperaturas até quarta, quinta-feira da semana que vem. Então março ainda deve ser chuvoso na região, como também abril, com as chuvas ficando dentro da média, entre 100 e 150 milímetros. Ou seja, infelizmente para o produtor gaúcho, né, a situação só alivia de verdade a partir da semana que vem. Tá certo. Olha só, gente, você quer saber como é que fica o tempo na sua região? Então a gente vai chamar aqui no telão o YouTube do Canal Rural, sim, porque a enquete dessa semana tem a ver com o clima. É só acessar a página do Canal Rural no YouTube, Canal Rural BR, na sequência clicar na área, tá, onde está escrito postagens, e aí você pode buscar a enquete que aparece aqui. A pergunta: qual região merece uma previsão do tempo caprichada do Arthur Miller nos nossos telejornais nesta sexta-feira amanhã, tá, já? Aí a gente tem aqui a primeira opção, Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A gente começou a enquete com o Sudeste ganhando, mas olha só quem está ganhando até agora, 34% previsão caprichada para o Norte e Nordeste. Então, se você quer mudar aqui esse percentual, vai lá e vota também. Então, além de votar, você pode deixar o seu comentário. Hoje tem live da meteorologia com o Arthur Miller e a Luísa Cardoso, que vai fazer essa live. Você também pode enviar sua pergunta no YouTube do Canal Rural, coladinho com o Mercado e Companhia, à 1h30. Corre lá, hein, Arthur? Sim, obrigado, uma boa tarde. Te espero lá na live coladinho com o Mercado e Companhia.